Clube da Luta, parte 2. Segundo vídeo sobre o filme Clube da Luta. Para quem não assistiu o primeiro filme ainda, dá uma olhada aí no meu Instagram, no meu YouTube, você vai conseguir ter acesso, ou no meu TikTok, Alabasta, com 4 no final. Então vamos lá. Agora o nosso protagonista começa a frequentar grupos de suporte. E é nesses grupos de suporte que ele fica viciado, tão viciado que ele precisa frequentar 1, 2, 3, 4, 5. E ele frequenta grupos de suporte de vários tipos, até de questões das quais ele não tinha nada relacionado, seja de alcoolismo, câncer e por aí vai. O nosso protagonista, Jack, fica impressionado e fica viciado por conta desses grupos de suporte. No filme, o grupo de suporte faz uma ponte reviravolta para quando você vai para alguma palestra ou para quando você frequenta alguma igreja ou algum espaço religioso ou quando você tem uma sessão de psicoterapia e você escuta algo revelador. Ou seja, você vai para o encontro, seja em grupo, que tem um impacto maior, ou individualmente, e nesses momentos, nessas sessões, você está naturalmente com um copo um pouco mais vazio, ou seja, você está lá para receber algo, seja uma palavra, seja um abraço, seja escutar aquela frase que você estava procurando. Dizem na filosofia que quando você procura um mestre, você o encontra ou a encontra. Então, esteja apto a procurar aquilo que deseja. Pergunte ao mundo, pergunte a Deus, pergunte aos deuses, pergunte ao céu, pergunte à galáxia aquilo que você procura. Avançando na leitura do filme, retornando, chega um determinado momento em que Marla Singer, a personagem interpretada por Helena Bonham Carter, aparece em cena. E ela, assim como Jack, está lá como uma turista, que é assim como ele a chama. Por que turista? Porque ele, assim como ela, não tem nada a ver com o grupo, ou seja, ambos ali carregam a mesma coisa, que é uma mentira, um segredo, algo que não se encaixa dentro do grupo. Jack, para curar a sua insônia, lá no início do filme, ele começou a frequentar grupos de suporte, grupos terapêuticos ou grupos de conversa no próprio filme. E ele se sente tão bem após frequentar esses grupos que ele começa a dormir melhor, a acordar melhor e ele fica viciado. E nesse frenzy, né, nesse movimento, ele começa a frequentar diversos grupos de suporte. E aí chega Marla, que assim como ele, não compartilha das mesmas questões do grupo, dos mesmos problemas, mas estão ali como turistas, como pessoas que tiram algo daquele grupo, se sentem bem ao participar. E é aí que Jack tem uma recaída e volta a ter insônia, volta a ficar incomodado e fica totalmente frustrado com a personagem de Marla participando ali. Por quê? Porque Marla revela que ele também é um turista. Ou seja, Jack, nesse momento, projetou em Marla o que ele realmente era naqueles grupos. E ele começa a olhar para ele mesmo ao olhar para ela, porque ele reconhece nela alguém que é ele. Ou seja, ele reconhece nela ele mesmo. Reconhecendo ela como sendo essa pessoa que não tem câncer, mas está participando de um grupo de câncer e que não compartilha das mesmas enfermidades ou malefícios que aquele grupo de suporte está ali para frequentar. E é aí que entra em cena o nosso terceiro personagem, Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Ó, spoiler. Tyler e Jack são a mesma pessoa. O que é interpretado pelos dois aqui na cena, na realidade, acontece só com ele e ele mesmo. Então, nessa cena do estacionamento, em que eles estão conversando, estão bebendo, estão comendo alguma coisa, eles começam a brigar entre si, Jack e Tyler, como se fossem duas pessoas. A partir desse momento, a gente começa a observar que Jack precisou se fazer um processo de dissociação. Filme cinematograficamente
fica muito mais desenhado, fica muito mais romantizado todo esse processo dissociativo. Fica também muito claro, muito bem separado. Carl Gustav Jung e outros filósofos, outros teóricos anteriores a ele, trabalhavam com o conceito de máscaras, ou seja, que nós, seres humanos, temos muitas máscaras, que temos a máscara, por exemplo, do psicólogo, do pai, do filho, temos a máscara da mãe, temos a máscara que a gente se apresenta no trabalho, ou seja, a imagem do funcionário, como a gente se comporta quando a gente está com a nossa namorada, quando está com o nosso namorado, quando está com o par perfeito, ou seja, todos nós possuímos diversas máscaras que empregamos ao longo do nosso dia e conforme nós irmos mudando de roupa, nós também nós mudamos de atitude. Ou seja, esse conceito de máscaras, ele é muito comum e é preciso que você tenha contato com eles. Bom, avançando. E aí, o filme vai tendo mais dinâmica e vai se formando ali o Clube da Luta e as suas determinadas regras. O Clube da Luta começa a ter mais engajamento, mais pessoas ali que gostam de se provar fisicamente. E aí que, avançando no filme, nós temos as transições de ambientes. Há uma transição da moradia de Jack para essa casa abandonada, em que a partir dali ele começa a criar ali determinados grupos de destruição. O projeto de destruição, iniciado ali pelo Tyler Durden, mas que na realidade é Jack. E quando ele representa Tyler, ele não consegue reconhecer, então ele passa por um processo de amnésia, que quando ele está sendo Tyler, ele não consegue recordar do que ele fez como Tyler e ele acha que Tyler é uma outra pessoa, começa a desconfiar dele, do que ele está querendo fazer. Então esse processo de autoflagelação, de infligir dor em si mesmo, que Jack iniciou logo no início, quando ele criou o primeiro grupo do Clube da Luta, até ao longo do filme que você vai perceber que ele começa a expandir e começa a criar várias outras sementes e outros clubes da luta ao redor de todo os Estados Unidos, no caso, todos os outros estados, países, ou todos os outros estados dos Estados Unidos. Tyler passa por um processo, ou melhor, Jack passa por um processo em que antes ele aplicava dores nele mesmo para poder sentir algo e poder dormir. E agora ele quer infligir dor nas próprias instituições, nas próprias construções. E é aí que vamos para o final do filme, onde tem aquela enorme luta entre Jack e ele mesmo, a.k.a. Tyler, e ele tenta impedir que o plano de Tyler se concretize, que é o que? A explosão de todas as instituições, porque ele acredita que é a partir desse tipo de destruição, de violência, de matança que seria possível atingir uma verdadeira, dita ou falsa liberdade. O Clube da Luta é formado. Tyler e Jack criam um Clube da Luta e eles se sentem glorificados, abençoados, eles se sentem orgulhosos, felizes, extasiados por criar um grupo de luta que é totalmente sigiloso ao resto da sociedade e de pessoas anônimas que durante o dia tinham seu trabalho e que durante a noite se permitiam infligir dor uns aos outros. Assim como ficamos todos presos quando olhamos para o octógono do UFC, esperando ali que duas pessoas se gladeiem de países diferentes ou até do mesmo país em busca de sangue. E é dessa mesma maneira, dessa mesma necessidade de recuperar talvez uma ancestralidade que ela está ali adormecida em cada um de nós, de poder torcer, de poder vibrar, de poder se sentir como se você estivesse ali dentro, seja do clube da luta, seja do octógono, seja do ringue de boxe, para ver uma luta entre dois pugilistas, porque é naqueles punhos, é naquele esforço
que você se sente ali representado e você se sente ali também parte daquilo. Então, o Clube da Luta também traz muito de algo que existe em nós, que diríamos que é primitivo, mas que não está inteiramente esquecido.